Falar de Toiros, um programa onde Catarina Bexiga comenta a atualidade e fala com os protagonistas da semana. Falar de Toiros, disponível às quartas-feiras, a partir das 22 horas, em www.falardetoiros.blogspot.com. Joaquim Bastinhas, tentemos resumir 30 anos de alternativa em 30 minutos, o que na verdade não é fácil. Considera que com o passar do tempo damos mais valor às coisas que vivemos do que propriamente no momento em que as vivemos? É claro que, como para mim, como para qualquer pessoa, todos os momentos são importantes, não é? Mas sem dúvida que houve momentos muito bonitos, momentos em que há recordações, há saudade e que com certeza que vão ficar na minha memória muitos desses momentos importantes vividos, não é? Passados 30 anos de alternativa, ainda lhe vêm muitas vezes à memória episódios que tenham feito parte dos seus princípios? É claro que sim, então, é claro que, quer dizer, como bem sabe, há aquela velha frase e atualizada que recordar é viver, não é assim? Mas é evidente que na minha corrida acabei por atingir os objetivos e as metas que me propus. Sou de certa forma uma pessoa que me sinto bem com aquilo que tem sucedido na minha vida e na minha carreira, porque realmente também há muitas dessas coisas, se calhar, a mim me devo, não só a mim, mas claro, mas a mim me devo. É óbvio que para nos sentirmos bem temos que ter também uma série de pessoas ao nosso lado que nos façam também sentir bem, que nos façam despertar para as coisas boas e para os bons conselhos e para os bons momentos. E é evidente que nesse capítulo há variedíssimas pessoas e que não são poucas que têm sido importantíssimas na minha vida, umas mais que outras, é óbvio. Mas quando recorda esses episódios e essas histórias, sobretudo dos seus inícios, dão-lhe conforto ou trazem-lhe alguma saudade? Quer dizer, claro que sempre me dão algum conforto e também me dão alguma saudade, porque ao fim e ao cabo também não seria honesto se não dissesse que eu sou uma pessoa que sempre aspiro mais, sempre quero mais. Agora tenho também ao mesmo tempo que dar graças a Deus de tudo aquilo que me tem sucedido ao longo da minha vida, não é? O Joaquim Bastinhas recebeu a alternativa das mãos do cavaleiro José Mestre Batista, também ele um toureiro que conquistou muitos admiradores. Foi um cavaleiro que teve como referência nos seus princípios? Sem dúvida, e não só para mim, como para toda a juventude dessa altura, que foi uma referência para todos nós. E é óbvio, mais nos mais novos, não é? Porque já com os mais velhos, o Mestre Batista foi e continuará a ser sempre uma referência e sempre a recordá-lo com muita saudade como toureiro, como pessoa, mas como toureiro foi sempre uma referência para nós, quando nós não temos aquela ligação à pessoa e que depois acabamos por conhecê-lo, ainda ficamos a admirar mais. E eu, José Mestre Batista, e como eu digo, não só eu, mas como toda a juventude, porque falava com pessoas da minha idade nessa altura, e todos, para eles, o Batista era aquela referência, era aquela pessoa que todos gostavam e que admiravam. É óbvio que foi uma etapa nos anos 60 muito boa, que foi a altura de José Mestre Batista, foi a altura da Amália, foi a altura dos Beatles, que eu lembro-me disso perfeitamente, que todos esses eram todos uma referência para essa juventude dessa altura da minha idade. O Joaquim Bastinhas chegou à alternativa com muita força. Considera que chegar à alternativa com esse ambiente, com essa força, acabou por ser uma mais-valia para continuar depois a ascensão da sua carreira?
Bom, eu quando vou para a alternativa já era consciente daquilo que queria e daquilo que eu ambicionava e que aquilo que eu queria conquistar, e queria conquistar, sem dúvida, o meu lugar, o meu espaço, e marcar a minha posição, e sem dúvida que com muita responsabilidade e respeito por essa ambição, por esse querer, acabei por conseguir aquilo que me propus, não é? Era aí que eu queria chegar também. A ambição é uma palavra que deve fazer parte do dicionário de qualquer toureiro, sobretudo quando se começa. Acha que no momento em que se exigia isso de si, sobretudo ali quando tomou a alternativa, nas décadas de 80 ou de 90, o Joaquim Bastinhas mostrou que queria tornar-se também uma referência na festa de touros em Portugal? Bom, é algo que queria, é algo que eu queria, não é? Mas quer dizer, aquela certeza que eu tinha que vou ser, havia uma grande distância, não é? É óbvio que eu tinha esse querer, essa vontade, tinha tudo isso. Agora a única coisa que eu não tinha era a certeza que isso tudo se iria concretizar. Agora eu queria marcar um lugar, queria marcar um espaço, queria ser eu, tudo isso é verdade. Agora depois faltava era concretizar tudo isso, e não foi fácil, foi difícil, mas também por isso eu digo, também foi com muita entrega, com muito esforço, e também com sorte, porque a sorte também se tem que ter, também se tem que aproveitar, mas também se tem que fazer por ela. Continuamos a falar um pouco do passado. Quais é que foram os cavalos que recorda como fundamentais para o seu lançamento no toureiro? Bom, sabe que sempre ao longo destes 30 anos é óbvio que houve cavalos importantes na minha carreira, como continua a haver. E se não houver daqui para a frente, depois também as coisas também não seriam do interesse nem meu nem do público. Mas recordo perfeitamente alguns cavalos que foram importantíssimos na minha carreira. Foi um cavalo do ferro do meu pai, que era o Guizo. Recordo o Trinco, que era um cavalo do ferro Romão Tavares. Pronto, ao fim e ao cabo, esses mais outros cavalo que era do ferro do meu pai, também o Jaguar, foram realmente os cavalos desse ano da alternativa, desse e de mais alguns anos a seguir à alternativa. Foram sem dúvida os cavalos, os pilares para poder para poder ter essa base para a alternativa e para os contratos seguintes. Agora de memória não sei quantas corridas torei, mas sei que já torei bastantes no ano da minha alternativa, como torei nos anos seguintes. Mas depois, ao longo da minha carreira, houve cavalos importantíssimos, como o Piroco, o Palmela, o Vite, aquele que mais ficou na memória das pessoas, por alguma razão especial que não sei, mas que toda a gente, quando me fala de algum cavalo, lembra-se perfeitamente todos do checkmate. Se calhar o nome, até o próprio nome, também tem algo a ver para que fique na memória das pessoas, acho eu. E porque o cavalo realmente era bom, mas houve outros cavalos importantes, mas aquele que as pessoas sempre me falam mais e que se recorda era o checkmate. Mas eu estou crente que o próprio nome do cavalo também ajudou muito que ficasse na memória das pessoas. Durante os últimos 30 anos, o Joaquim Bastinhas ficou variadíssimas vezes em primeiro lugar no escalafon. Suponho que, se por um lado possa ter sido duro, são muitos quilómetros, muitas corridas seguidas, por outro lado tenha sido também reconfortante sentir que o público reclamava o Joaquim Bastinhas nos cartéis. Bom, sabe que nessa altura eu acho que não seria propriamente a reclamação, e não era, com certeza. Era sim uma pessoa que também foi importante na minha carreira, na medida em que era o meu apoderado e aquilo que ele pensava, e por bem, acho eu também, e hoje, depois destes anos passados, estou crente que foi uma boa administração, em que os toureiros têm que rodar, os toureiros têm que torear, e só para se fazerem toureiros têm que torear, porque se não torear nunca se podem fazer toureiros por muitas aptidões, por muito trabalho, e só dentro da praça é que se pode apanhar essa rodagem, esse contacto com o público,
essa vontade. E realmente nos inícios a preocupação dele e nossa também era que realmente rodar bastante, torear com todos, torear todas as ganadarias, e isso foi importante para o início da minha carreira, já depois para uma pessoa também ser conhecida, porque se não aparecer não pode ser conhecida, e então claro, só depois dessa rodagem e de participar em muitos cartéis é que me consegui afirmar de alguma maneira, se assim se pode dizer, no início, em que depois as pessoas já, depois de me conhecer, depois com aquele reviver das bandarilhas, não era que eu inventasse nada que não inventei, porque as bandarilhas já muitos outros toureiros o tinham feito, só que tinha havido, se calhar, provavelmente um interregno de muitas temporadas sem ninguém executar essa sorte, não sei porquê, mas depois como não estava vista, o público não havia, e claro, começou-me a associar o indivíduo, o miúdo das bandarilhas, o Bastinhas, aquele que pôs para as bandarilhas, tudo isso me ajudou, também me ajudou em que consegui ter um cavalo que executava essa sorte, que era o guiso, de uma forma muito bem, muito toureira, e que me permitia abordar o touro no meio da praça, de frente, e com espetáculo ao mesmo tempo. E então, quer dizer, tudo isso me ajudou, não é? Ao longo de 30 anos de alternativa, falta-lhe torear em alguma praça de touros de Portugal? Olha, eu acho numa que eu nunca toreei, e penso que todos os toureiros nessa altura, agora ultimamente não, mas nessa altura chegaram a torear, eu nunca toreei na Praça de Espinho, essa praça que está hoje meio abandonada ou totalmente abandonada, mas quer dizer, daquelas que eu me lembro, foi numa praça que eu nunca toreei, foi na Praça de Torres de Espinho, no norte. Das outras acho que não. Alguma vez supôs que a alegria que transmite na interpretação do seu toureiro pudesse ter um impacto tão grande em quem se senta nas bancadas? Para ser sincero, não porque isso vem sem, as coisas têm que vir muito naturalmente, e eu ainda hoje consigo ir para dentro da praça, e no meu dia a dia como pessoa também consigo ser natural, consigo ser espontâneo, não sou uma pessoa que medita e que faz as coisas com alguma intenção ou pensadas. Não, e eu acho que esse foi um dos grandes dos grandes pontos positivos na minha vida, tanto profissional como pessoal. As coisas têm que ser naturais, e eu sempre fui muito transparente, sempre fui muito natural, e através dessa transparência que eu tenho na praça, e dessa emoção, porque os toureiros sabem quando estão bem e quando estão mal, e então quando realmente estão bem, eu sinto que as coisas estão a correr lindamente, e essa emoção que eu sinto e que eu trago cá para fora, automaticamente é transportada para o espectador, e o espectador assim o vê. Eu fui também sempre uma pessoa que pensei sempre em ser fiel comigo mesmo, comigo e com o meu público. Portanto, executar aquele toureiro que eu sei fazer, que eu gosto, que eu me emociono, e porque é que eu ir a fazer um que não o faço tão bem feito, se realmente tenho outro que eu consigo fazer bem, e que ao fim e ao cabo há sempre público para vários gostos, e realmente sempre tem sido assim. Há pouco falámos também do par de banderilhas e dos cavalos que lhe permitiram executar essa sorte. O certo é que o par de banderilhas tornou-se na imagem de marca do Joaquim Bastinhas. Foi sempre uma sorte com a qual também se identificou? É claro, quer dizer, o par das banderilhas foi aquela sorte que me deu mais a conhecer.
E essa razão, claro, é óbvio, na altura não havia ninguém a bandalhar as duas mãos, era uma sorte que eu executava e que o público gostava de ver, portanto, foi a sorte, foi uma das sortes dentro das lides e do torneio meu que me deu essa projeção, sem dúvida. Agora que dentro das lides, se é essa que eu mais gosto de executar. Não, eu gosto de torear à minha maneira, gosto de torear bem, gosto de fazer as coisas bem feitas, ao meu estilo e à minha maneira. Pessoalmente acha que de alguma forma contribuiu para o melhoramento e a valorização desta sorte, o par de bandeirilhas? É claro que sempre que há alguém que tem sucesso, tem êxito com alguma coisa, depois vem sempre atrás outras pessoas que o querem fazer também, e aquilo que pensam e pensam bem é melhorar, é fazer melhor, mas é óbvio que depois despertou esse interesse noutros toureiros, e ainda bem que despertou, e que pudesse também rivalizar essa sorte também dentro da praça. Mas o que é facto é que ainda hoje, depois destes 30 anos, ainda continua a ter, penso eu, porque também o público assim o manifesta quando entra dentro da praça, que ainda é uma das sortes em que o público não deixa sair dentro da praça sem executar, tenha autor condições ou não, mas por vezes para mim é difícil, porque quando as pessoas têm condições, as coisas tornam-se mais fáceis. Quando às vezes nós vimos que as pessoas não têm condições e que o temos que fazer, é sempre um risco acrescido. Passaram 30 anos, manter-se tanto tempo no ativo não é fácil. Qual é que é o segredo? O segredo, eu acho que o segredo, quer dizer, não são segredos, toda a gente sabe o que é que implica estar tantos anos numa profissão e continuar a estar lá em cima. Toda a gente sabe que o mais fácil, e assim o diz, é subir, mas depois o que mais difícil é manter. Para mim foi difícil, as duas coisas, foi difícil subir e ter sido difícil manter, mas eu acho que a entrega, o esforço, a dedicação e também sempre à procura de novas vontades para que possa haver um interesse maior no público. Mas o que é que eu digo sinceramente? Só numa palavra eu posso responder. O grande segredo, o respeito pelo público. Respeito. Entretanto, também esta temporada, Joaquim Bastinhas estreou um cavalo novo, como é o caso do Chocolate. Apesar dos anos, continua a motivá-lo a apresentar cavalos novos todas as temporadas? É óbvio, porque se não tiver, isso é uma das coisas que a mim me faz, que para mim tem um grande interesse. Isto é como aquele miúdo que se lhe oferece uns brinquedos novos, quer dizer, tem sempre mais interesse por brincar com o brinquedo, o último que teve, que lhe deram para brincar. Isto aqui, para ver, não é um brinquedo, nem é para brincar, mas há aquele interesse. E além desse do chocolate que ainda agora apresentei este ano, posso dizer que ainda esta temporada vou com certeza apresentar mais 3 ou 4 cavalos novos que neste momento já estão aptos para aparecer, só que eu ainda não vou aparecer com eles todos de uma vez, mas que já estão aptos para aparecer, e com certeza que eu me entusiasmo muito em serem cavalos novos a torear, porque há sempre aquela reação, vamos ver como é que é. E depois os touros também temos sempre uma mania, é que sempre o último é sempre o melhor. No caso concreto do Chocolate, que já debutou nas arenas, que potenciais é que vê nesse cavalo? Bom, um cavalo com os potenciais em primeiro lugar, com uma grande aptidão de toureira, é um cavalo ótimo. E depois, ao mesmo tempo, quer dizer, o espetáculo que o cavalo tem com a passagem, com o piafé, com o passo espanhol, é um cavalo bonito, elegante. Quer dizer, eu acho que não estão reunidas todas, porque nenhum deles tem todas as condições, mas estão reunidas quase todas as condições para ser um cavalo espetáculo, porque o cavalo, para ser espetacular, para ser espetáculo, tem que ser ao mesmo tempo um artista, e os cavalos
para nós podermos torear neles e nos darem êxito, têm que ser uns grandes toureiros. E este acho que é, não acho que é um grande toureiro. Entretanto, uma experiência de vida de 30 anos também nos dá a possibilidade de comparar o passado com o presente. Ao longo dos anos, o touro mudou muito? E o touro mudou como mudou o toureiro, quer dizer, sempre vai evoluindo. Só que depois, eu no meu caso, com 30 anos de alternativa, já chego às vezes a pensar o que é que mais pode inovar, o que é que mais pode mudar. E sou capaz de começar a pôr umas certas interrogações e dizer, acho que já não há nada mais para... Mas há sempre, é claro que há sempre, só que nós depois ao fim destes anos todos acabamos por, já vimos tanta coisa, a inovação já foi tanta e pensamos que já não há nada mais para inovar. Com certeza que haverá, só que não sei qual é a inovação. Agora que nestes 30 anos houve muita coisa que inovou, a maneira que o touro investe, até a própria apresentação do touro. Eu lembro-me quando tirei a alternativa, os touros provavelmente não eram touros com tanto peso, se calhar era um touro um pouco mais atlético. Acho que hoje se exagera muito nos pesos dos touros. Os touros também, por alguma razão, andam muito menos no campo, como todos nós sabemos, mas quando os touros mudam também o conceito dos touros e dos cavalos, neste caso, como uma grande evolução no touro e até pronto, essa evolução é sempre através do touro. Não foi provavelmente só o touro que evoluiu, porque o homem é que fez com que o touro se modificasse através da seleção. E é claro, o touro hoje nós temos ainda algumas ganadarias consideradas agressivas, consideradas difíceis, duras, mas também temos outras ganadarias que nós consideramos mais fáceis, mais dóceis, mas sem dúvida nenhuma que hoje em dia, quando se anuncia esta ou aquela ganadaria, este ou aquele toureiro, é óbvio que não podemos estar a criticar, na medida em que todos nós sabemos a evolução que teve esta ou aquela ganadaria e aquilo que mais ou menos vamos ver nas condições dos touros. Portanto, por vezes, eu acho engraçado quando diz estes touros são assim, ou são assados e não deviam ser, mas o que é facto é, quer dizer, o espetáculo só se dá e o artista só está há tantos anos no meio e nos cartéis. Quando o público o permite, o público é o grande juiz de seja ele qual seja o espetáculo. Portanto, o público é que diz qual é o espetáculo que quer, quais são os artistas que quer e como é que diz. Na sua forma de participar. Porque se não tiver interesse, não vai. Quando o Joaquim Bastinhas começou, também existiam outros toureiros inclusivamente de dinastia a querer romper. Curiosamente, hoje passa-se o mesmo. Querer se ingrar nas arenas, do seu ponto de vista, hoje é mais fácil ou mais difícil? Eu acho que quando nós estamos nos nossos inícios, sempre que são sempre os momentos mais difíceis. E que na minha altura era mais difícil, porque havia mais competição, porque havia mais toureiros. Não, eu acho que a competição há sempre essa competição. E graças a Deus que há. E ainda bem que há sempre, porque também ainda hoje em dia, eu achava que naquela altura havia com certeza grandes toureiros, como a maior parte deles ainda hoje estão a torear. Tínhamos depois também os outros mais velhos, como o José Mestre Batista, o Zóio, eu sei lá, muitos que estavam na competição e a dar a cara todos os dias, mas depois estava a outra juventude, estava o Moura, estava o Estelas, estava o Salvador, estava o Salgueiro, estava o Paulo Caetano, estava o Manuel Jorge de Oliveira, sei lá, estavam muitíssimos, todos nós a querer competir e a querer ser o melhor e as coisas não eram fáceis. Hoje também eu tenho o meu filho também a querer romper com todas as condições de poder ser figura e de ser um ótimo toureiro, é trabalhador, entrega-se todos os dias
do sacrifício, do esforço, da entrega para se poder superar. E como eu digo, hoje em dia também há grandes miúdos, e ainda bem que há nesta competição. Nós podemos ver, se calhar, não só os filhos destes que eu nomeei, mas outros que não estarem ligados à festa e que também apareceram e também querem ser, porque já nessa altura, quer dizer, o meu pai não tinha sido toureiro, o pai do Paulo Caetano também não, o pai do Salvador também não, o pai do Manuel Jorge de Oliveira também não, e no entanto, quer dizer, hoje em dia há os filhos destes toureiros, mas também há outros tantos que pensaram em ser toureiros e que trabalham para isso. Portanto, quer dizer, a competição é grande e não é nada fácil. É óbvio que eu acredito que já na altura não era nada fácil e que hoje em dia também não vamos pôr crise, porque há menos espetáculos. Não, quer dizer, ao fim e ao cabo, quer dizer, as dificuldades de uma maneira ou de outra, eu acho que existem sempre. Há 30 anos atrás o regioneio também não tinha a mesma expressão que tem hoje. Sente que nós, portugueses, fomos de alguma forma culpados por deixar fugir um pouco o protagonismo do toureio a cavalo para o outro lado da fronteira? Não perdemos o protagonismo porque só o perderíamos o dia que eles vestissem a casaca. Como eu acho que isso que não vai suceder, além de o Pablo Hermoso já não vestir o fato curto, quer dizer, já usa, pronto, dizem que é uma jaqueta ou um traje goiesco, não sei se poderia titular só isso, mas pronto, e acho que até o fez com bom gosto, porque ao fim e ao cabo aquilo que a Espanha se passava era aquilo que aquilo que toda a gente veste nas romarias e no campo, que é o fato curto, que é tão bonito e tão elegante, mas ao fim e ao cabo depois trazer para dentro da praça o mesmo fato é que qualquer pessoa na sua romaria, na sua feira, no seu passeio veste um fato, era a mesma coisa do que nós estamos a ver, andar aqui no campo ou na romaria, tudo vestido de casaca, não é? A casaca assim é um elemento de certa maneira para se diferenciar. Uso a escola portuguesa equestre, são coisas de outro requinte. Agora que o toureio é Espanha, se me perguntar se evoluiu como toureio dentro da praça, é claro que evoluiu, quer dizer, evoluíram os toureiros, o homem em si, o homem evoluiu, e essa evolução podem estar agradecidos. Primeiro um toureiro que se chama já Samuel Lupe e depois outro se chama João Moura, quer dizer, essa evolução e isto de ir atrás, aí estamos, quer dizer, foram porque queriam fazer igual ou melhor. Portanto, essa evolução é óbvio que houve, e a única coisa que eu não concordo, não tem nada a ver com a sua pergunta, é outra coisa, é o patriotismo. Nós, em Portugal, podemos ver que venham alguns cavaleiros, alguns regionadores a torear, e vemos a maior parte do público, ou em grande parte, sempre a apoiar o estrangeiro. E nós temos os nossos nacionais. Então sempre mais coisa. Não, que venham para ver o que é bom. E realmente tem alguns regionadores bons, que venham para ver tudo muito bem. Ok. Sim, senhora, completamente de acordo. Agora não vamos desprezar aqueles que também são bons e que andam aqui a dar a cara todos os dias, não sei se me está a perceber. Quando nós também, ao contrário, quando vamos para a Espanha, eles tentam sempre, seja a cavalo, seja a pé, o Deus é o Deus e há que defender é o seu. E nós aqui, eu por vezes fico triste é que isso não sucede. Passemos agora também para outro campo. Quais são as diferenças entre o Joaquim Bastinhas nas arenas e o Joaquim Tenório fora das arenas? Provavelmente são há algumas, não direi que são muitas, mas há algumas. É evidente que eu no meu dia-a-dia sou uma pessoa mais calma, mais tranquila, não tão explosiva, não tão exuberante como por vezes é na praça, mas isso vai atrás da minha emoção. Mas sou uma pessoa principalmente
aquilo que as pessoas não conhecem é que sou uma pessoa muito entregue à sua profissão e à família e sobretudo aos meus ideais. Eu sou uma pessoa que me levanto normalmente às 6h30, 7 da manhã, claro, no período da temporada, e que por vezes chego a vida de algumas corridas e a montar ainda alguns cavalos. Porque depois tenho a minha parte familiar e o Joaquim Bastinhas, sem pensar no toureiro, que descontraído, que gosto do convívio, da amizade, da confraternização e da brincadeira, claro, como todos sabem, das minhas próprias partidas e brincadeiras, que isso vai da boa disposição. Como homem, preocupa-o as questões sociais, sobretudo nesta altura tão problemática que o nosso país atravessa? Bom, não me preocupam só agora, sempre me preocuparam, sempre me preocuparam na medida em que sempre que eu pudesse dar a minha chega e a minha colaboração ou aquilo que fosse, sempre o fiz, interessadamente. É óbvio que hoje em dia mais me preocupa mais, porque por vezes nós também nos sentimos um pouco impotentes na medida em que não podemos e não temos meios para resolver todas aquelas situações que por vezes nos batem à porta e que gostaríamos de ajudar e de solucionar. Se hoje tivesse que dizer obrigado, a quem é que o diria e porquê? Sem dúvida ao meu pai. Foi a pessoa mais importante e que o impulsionou a ser quem é? Sem dúvida. A todos os níveis. Entretanto, passaram 30 anos de história, 30 anos de alternativa. Ficou alguma coisa por fazer por parte do Joaquim Bastinhas? É claro que sim. Já que falámos do meu pai, ficou muita coisa por eu dizer ao meu pai, e ficou muita coisa por o meu pai ver. Uma delas, a alternativa do Neto e claro, com aquela pergunta você emocionou-me um bocadinho, mas que realmente ficou alguma coisa por fazer, vou dizer, sempre fica, eu sou, porque senão o interesse, a ambição, o sonhar, porque o sonhar faz falta e o sonhar é nós caminharmos sempre para algo diferente, para algo melhor. E óbvio que ainda ficou algumas coisas por dizer e por fazer. Só mesmo para terminar... E espero que algumas delas se façam. Exatamente. Só mesmo para terminar, o que é que os aficionados ainda podem esperar do cavaleiro Joaquim Bastinhas? Olha, vou terminar como comecei. Aquilo que podem esperar é que o Joaquim Bastinhas tem um grande respeito pelo público e o dia que achar que profissionalmente esse respeito, sem eu querer, não possa continuar a ser fiel e a dar-lhe aquilo que o público sempre acreditou em mim, com certeza que me retirarei. Mas aquilo que possam esperar ainda de mim é a minha entrega total e que não estou a dizer que tenha muito mais anos como profissional, mas que continue a achar e a pensar que o Joaquim Bastinhas, enquanto vestido toureiro, é para dar tudo por tudo e para ter o interesse do público. Joaquim Bastinhas, muito obrigado por partilhar connosco os seus 30 anos de alternativa. Falar de Touros, um programa onde Catarina Bexiga comenta a atualidade e fala com os protagonistas da semana. Falar de Touros, disponível às quartas-feiras, a partir das 22 horas, em www.falardetoiros.blogspot.com.